Ego e testosterona. Como funciona a mente masculina do traço de caráter psicopata? Só para relembrar, o traço de caráter psicopata não é o mesmo que psicopata forense, tá? Aqui é só um nome técnico que tanto Reich quanto Alexander Lowen coloca, que é em homenagem, né, à observação clínica do processo de mielinização, né? A observação fisiológica, na verdade. É um dado clínico, o nome, mas é uma observação fisiológica. Ok? Só para relembrar, o traço de caráter psicopata são aquelas pessoas cujo formato anatômico corporal lembra um triângulo ao contrário, na região torácica e na região facial, ok? São aquelas pessoas que lembram ali aquele personagem dos Incríveis, do pai que eu coloquei aqui na fotinho, que tem o tórax muito mais proeminente, muito mais, vamos colocar assim, peito de pombo, e tem a face triangular também, pernas mais fracas. São aquelas pessoas cujo olhar, né, é muito mais examinador. Eles olham escaneando a pessoa como se fosse um Robocop, né? Vai escaneando tudo, porque cada detalhe que ele observa no outro, ele vai usar isso a seu favor no processo de trocas e negociações. O traço de caráter psicopata, principalmente quando ele tem aqui bastante testosterona, né, nesse princípio da realidade aqui, eles vão ser aquelas pessoas cuja as negociações vão exceder as emoções. Então, são aquelas pessoas muito mais racionais. Mesmo que ele tenha ali traços, vamos colocar assim, de oralidade, se ele tiver a psicopatia muito maior, inclusive a própria oralidade dele, ele vai utilizar num processo de troca, usar o próprio emocional, na verdade, né, racionalizar esse emocional num processo de sublimação, para conseguir utilizar o próprio emocional dele para comover as pessoas, para conseguir estar no domínio e conseguir, na verdade, entrar no processo de liderança. Então, são aquelas pessoas que, por exemplo, num grupo, entram, né, e eles vão observar todas as manifestações emocionais das vítimas, né? Vamos conseguir as pessoas que estão se relacionando, eles vão pegar detalhes, em cima dos detalhes que ele conseguiu pegar do outro, eles vão contra-atacar ou utilizar aquilo que ele observou do outro, que eles são completamente racionais, e eles vão usar isso num processo de troca, ou às vezes num processo de domínio, né, sobre o outro, ou se colocando, né, se posicionando, caso eles estão ali no processo de competição, eles vão utilizar aquilo que ele observou do oponente para poder destacar aquilo que ele tem de melhor de si, entendeu? Para poder apagar o outro no sentido da competição, entendeu? Pra, de alguma maneira, no processo de troca, quando eles estão no processo de competição, eles aparentarem que eles são a melhor opção, que eles são, na verdade, os líderes ali, por exemplo, de um grupo. Então, quando, por exemplo, às vezes entra um psicopata num grupo, esse psicopata vai ser aquele famoso, né, macho alfa, onde ele vai, na verdade, dominar o bando, porque ele vai observar o comportamento do bando. Em cima disso, ele vai fazendo ali suas trocas e às vezes os ataques para poder tirar os oponentes do meio do caminho. São pessoas extremamente estrategistas. O psicopata, quando ele tem ali bastante, vamos colocar assim, quando tem bastante psicopatia, por exemplo, tiver bastante rigidez, então os dois, um tem perna para fazer as coisas, o rígido, e tem um processo de competição que está muito na veia do rígido. E se ele tiver uma psicopatia alta, essa liderança, essa observação, esse olhar que é muito mais escaneador, é muito mais Robocop, e ele observa tudo e a todos, ele usa isso num processo de negociação. E se tiver ali traços de rigidez, vai usar isso como uma forma de competir e botar os outros oponentes para baixo, em todos os sentidos. Eles não têm
tem piedade nesse sentido, tá, gente? Então, se você, por exemplo, está se relacionando com uma pessoa que tem o formato anatômico corporal do rosto mais afunilado, o tórax, né? Você observa que o tórax, ele parece um triângulo ao contrário, um funil, pernas mais fracas, e mesmo que ele tenha aqui rigidez, que tem uma perna mais torneada, mas que você vê bem delimitado como esse personagem dos Incríveis, são pessoas que elas vão partir muito mais para essa coisa das trocas, né? E se tiver rigidez, vai ter muita competição também. O que que esse traço, né, quando ele tem bastante testosterona, ele tá bem nessa imponência, quer? Eles querem, na verdade, os holofortes em cima deles. Eles querem chamar atenção. Por exemplo, no grupo, são aquelas pessoas que querem chamar mais atenção do que as outras. E mesmo que, por exemplo, se não tiver ali dentro de uma configuração corporal perfeita, que não seja uma pessoa tão bonita, essas pessoas normalmente elas vão tentar chamar atenção, por exemplo, do alvo que ele quer a troca, mostrando os predicados, mostrando, por exemplo, a inteligência, mostrando que são pessoas melhores, que se a pessoa comprar o peixe deles, vai ser um peixe muito mais gostoso. Eles têm todo um processo mesmo de sedução, são pessoas sedutoras, não tão sedutoras quanto um rígido no processo de competição, mas são sedutores, sim, porque eles vão pela questão mesmo dessa troca ser muito mais racional. Como eles utilizam muito essa coisa de capturar o emocional do outro e conseguir negociar esse emocional alheio num processo de racionalização, porque mesmo que ele tenha oralidade, a racionalização, quando você tem uma psicopatia muito alta, é muito maior. Então, para eles, tudo é uma questão de negócio, tudo é uma questão de troca. E se eles têm um objetivo, por exemplo, de conseguir mais dinheiro, de conseguir a fêmea, ou conseguir o macho, no caso da mulher, específico, porque ali tem uma troca, que eles são objetivos, né? Eles têm ali uma meta na cabeça. Olha, eu quero casar com uma pessoa X, Y, Z, naquele formato de corpo, com aquele tipo de dinheiro, com aquele tipo de, vamos assim, de valor social e coisa e tal. São pessoas que vão colocar numa lista, eles vão seguir à risca essa lista, né, de objetivos racional, que é, por exemplo, tem dois traços bem racionais, que é o esquizoide e o psicopata. O esquizoide ainda ele dá uma devagada e vai para a caverna e vai para a questão da imaginação. O psicopata não. O psicopata, ele, por exemplo, ele achou a pessoa, ele falou, não, aquela pessoa ganha tanto, aquela pessoa tem aquela posição social, aquela pessoa tem aquilo, aquela pessoa tem aquilo outro, que vai se encaixar nos processos de trocas objetivas dele. Aquela pessoa entra no hall, por exemplo, de trocas e negociações que ele vai tentar, de alguma maneira, dominar. E se tiver outras pessoas, por exemplo, competindo aqui pela mesma posição social, pela mesma mulher ou pelo mesmo cara, não importa, assim, aí vocês colocam aí a história que vocês quiserem para poder encaixar, vocês vão ver que essa pessoa ela vai ter objetivos. Ela primeiro vai se mostrar, vai rebaixar outros do grupo para poder mostrar que ele é o líder, né? Ou que ela é a líder, tipo macaco alfa. E em cima disso, vai colocando ali as questões, né, de observação metrificada que foi feita e vai tentar se acender nesse sentido, mostrando os holofortes, né, tipo chamando, aliás, mostrando não, chamando os holofortes para si. E no momento que esses holofortes estão nessa pessoa, ela vai ali, na verdade, pegar cada detalhe que observou de um grupo e colocar os predicados dela em cima de cada uma das pessoas ali, principalmente se as pessoas mostraram algum tipo de defeito, mostraram algum tipo de, vamos colocar assim, de tendão de Aquiles, a pessoa vai pegar exatamente no tendão de Aquiles daquelas pessoas e vai mostrar assim, olha,
aqui essa pessoa é assim, assado. Ah, por exemplo, essa pessoa fez uma coisa, ela vai falar assim, ah, essa pessoa copiou isso aqui, essa pessoa fez isso aqui, essa pessoa fez aquilo outro. A pessoa vai, tipo, tentar, na verdade, rebaixar o oponente para que os predicados dela, meio que um movimento meio narcisista. E aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, assim, tem uma diferença, é lógico que existem, sim, traços de caráter psicopata com a psicopatologia mesmo, vamos colocar que sim, do narcisismo, entendeu? Patológico. Existem casos também. Aí o negócio fica muito mais criminoso, no sentido, fica muito mais quase próximo mesmo da psicopatologia, realmente do psicopata forense. Mas nesse caso, assim, de um psicopata tradicional, no sentido de traço, quando ele tem alta psicopatia, ele tende ao movimento dele ser de liderança. E para ele poder liderar, vão ter liderados, né? Aí você lembra da questão do Maquiavel, né? Então, assim, meio que para você poder dominar os outros, às vezes você não vai ter que ser bonzinho. Entendeu? Então, esse traço, às vezes não, muitas vezes, para ele poder estar na questão do domínio, ele não tem muito sentimento pelas pessoas. E se você estiver, por exemplo, se relacionando com um traço desse, e você, por exemplo, cobra sentimento e não é uma coisa que foi combinada, que você deixou isso bem claro desde o início, quando você vai se relacionar com um traço desse, você tem que deixar isso bem claro desde o início, assim, ó, tipo, eu tenho sentimento, eu tenho muita oralidade, então, assim, eu quero de você que você me devolva com manifestações de carinho, de sentimento. Você tem que cobrar isso do psicopata logo no começo, quando você vai se relacionar, para que depois ele não traga isso para você como uma dor. Eles também sentem, mas justamente porque eles tendem a racionalizar o emocional, as suas questões emocionais, caso você esteja se relacionando com um traço desse, com, vamos colocar assim, né, com a testosterona e o ego desse, é interessante que desde o início você deixe isso bem claro, porque como ele observa no início, naquele olhar mais, né, escaneador e examinador, você também, através do, vamos colocar assim, de você estar nos acordos iniciais, porque todo relacionamento se dá no início, você colocando, se posicionando logo no começo, sem medo, porque pessoas que têm medo de se mostrar ou se posicionar de início, depois não pode cobrar algo que você não deixou claro, principalmente quando a pessoa, por exemplo, tem um traço de caráter mais psicopata. Se você não deixar claro determinadas coisas importantes para você logo no início, depois ele vai achar que você, por exemplo, está furando o contrato. Porque as relações dos traços de caráter, aliás, do traço de caráter psicopata, são relações mais contratuais. Tudo que tiver no contrato, que você aí você lembra lá 50 tons de cinza, né? Que ele, tá no contrato, tá aqui, tá classificado, então pode, então não pode. Tudo que você deixar ali explícito e que você realmente, que isso é importante para ti, que isso tá dentro, vamos colocar assim, das observações que ele fez de você inicial e que você deixou ali realmente bem explícito, ele não vai furar, porque ele sabe que se ele furar, ele também tá descontratando aquilo, né, que ele, na verdade, negociou, porque esse traço é um traço de negociação. E o homem, quando ele tem aqui, vamos colocar assim, quando ele tem esse traço, né, psicopata, com bastante testosterona, eles tendem a ser mais racionais. E muitas mulheres sofrem, porque às vezes as mulheres estão esperando, tipo, um eu te amo, uma coisa muito fofa. Ele pode até dizer que te ama, mas se isso já foi de alguma maneira colocado que é importante pra ti, que você gosta dessa devolutiva e que você não gosta do idem, né? Como no Ghost, né? Idem. Ele gosta sim que você se posicione. E no momento que você se posiciona, as coisas que você contratou, ele vai de alguma maneira tentar te entregar. Porém, se você, por exemplo, não deixou isso bem claro e você tá cobrando aqui de um psicopata uma determinada posição, ou você faz joguinhos, ele vai entrar na dor dele. E isso que é um problema. Quando ele entra na dor dele, ele acha que, por exemplo, qual que é a dor desse traço, né? Principalmente o homem.
ele se sentir manipulado, ele tende ao quê? Ou ele se vitimizar, ou ele tende a romper contratos, porque num processo de sensação que ele tem, que a dor dele é da manipulação, se ele sentir que ele está sendo manipulado, que você está fazendo jogos, ou está usando as situações para conseguir alguma coisa que não está ali naquela troca e negociação, ele vai sentir que está sendo manipulado, e aí ou ele pula fora, ou ele vai se vitimizar, que isso não vai ser legal também, porque se ele, por exemplo, já desenvolveu algum tipo de vínculo contigo, ou tá numa situação contratual, vamos colocar assim, porque é muito mais da objetividade, muito mais da racionalidade. E ele vê que dentro dessa troca, não rola, por exemplo, dele romper um contrato, porque existem N questões em cima, o que ele vai tender a fazer? Ou ele vai se vitimizar, a ponto de se colocar num lugar ali de vítima e vai te colocar, às vezes, num lugar assim de sendo a bruxa má. E você vai se sentir mal por isso, porque esse é o objetivo dele, fazer com que você, ó, tipo, você não, isso não tava no contrato, e de repente você tá fazendo isso comigo, e isso não tá sendo legal. E aí você pode passar por N questões, ou ele dentro, vamos colocar assim, mesmo que ele tá no processo de dor, mas ele ainda consegue ser o líder de si mesmo, ele vai contra-atacar com uma manipulação muito mais forte, porque tanto o fraco dele quanto o forte dele é a manipulação. Ou ele vai usar a manipulação para poder te dominar, ou ele vai usar a manipulação num processo de vitimização que de alguma maneira vai te dominar, porque eles sabem muito bem moldar o emocional das pessoas. Ele consegue, às vezes, se colocar como vítima. Eu fui vítima na infância, sofri bullying, e em cima desses bullying eu me transformei nessa pessoa e coisa e tal. Ele se coloca às vezes de vítima, mas na verdade, às vezes, essa posição de vítima tá guardando lá um capetinha que tá assim, tipo, consegui pelo menos o que eu queria, entendeu? Me mostrei ali, às vezes no grupo, como, olha que coitadinha de mim, o que que eu passei, olha que coitadinho de mim, olha o que que eu passei, e olha, eu sou assim por causa disso, disso, daquilo. Eles tendem a fazer isso, e aí quando eles conseguem, eles têm uma risada interna, né, que diz assim, consegui, dominei, mesmo que negativamente, né, não foi por um lado de domínio em cima do outro pelo poder, né, porque eles têm essa coisa, assim, o objetivo na mente de um psicopata mesmo, no traço alto, é tá no poder. E quando ele tá ali no poder e quando as pessoas conferem poder para esse traço, ele se desenvolve no seu alto potencial e ali ele consegue vamos colocar, se elevar o grupo, inclusive, entendeu? Se você tem ali, por exemplo, você tem vamos colocar assim, um alto executivo, que tá, ou uma pessoa que é um diretor, não importa, que tá naquela posição e de repente a empresa tá passando por algum tipo de questão e você, por exemplo, que é o dono da empresa e ainda bota a equipe multiprofissional, dando poder para esse cara, conferindo para ele, mostrando para ele que ele está em ascensão, mostrando para ele que ele é o todo-poderoso, dando gás no ego dele. Olha só, aqui no caso do ego, no princípio da realidade, mas voltado para inflar esse ego do princípio da realidade dele, falando assim, olha como você é poderoso, como você é imponente, você é o alfa do nosso grupo. E aí, quanto mais poder a gente confere para esse traço, mais ele vai devolvendo soluções. Quando ele está no seu recurso, ele traz soluções. Quando ele está na sua dor, ele se vitimiza. Aí é onde você vai ter Kátia, você vai ter atestado, onde você vai ter alguém que está ali num processo, às vezes, vamos colocar que se tiver muita oralidade, ele tende aquele comer para esquecer, ele vai se vitimizar, e se ele ficou com problema de obesidade, ainda ele vai botar culpa na situação, nas pessoas, na família, na traição, em tudo que aconteceu
que gerou ali uma sensação dele ter sido manipulado, ele vai transferir essa culpa para essas coisas e vai se vitimizar e falar assim: olha o que aconteceu aqui comigo, foi por causa disso, foi por causa dessa manipulação, foi por causa daquilo, aí começa a falar mal das pessoas e tudo. Isso é para tanto macho quanto fêmea, XX, XY, não importa. Mas na conotação aqui XY, um cara que você, por exemplo, sabe que tem ali, né, o ego, né, e a testosterona alta, e tem toda essa configuração, né, pai dos incríveis, deixa essa pessoa ser incrível. Quanto mais gás, e mesmo uma mulher, quanto mais gás você dá para uma pessoa que tem um formato anatômico corporal desse, no sentido de que se você sustentar, né, esse ego, confirmando que essa pessoa tem esses poderes, essa pessoa vai, através do próprio ego, devolver para uma empresa, para um grupo, ou mesmo numa situação relacional, aquilo que faz ela se sentir mais poderosa, que é a liderança. E em cima disso, as outras pessoas vão acabar usufruindo do lado bom do poder que ela também confere quando ela tem poder. Entendeu? Porque o grupo às vezes está precisando de uma solução, essa pessoa acaba dando poder para o grupo também. Principalmente se ela está no recurso positivo dela. Então, se eu tenho um homem aqui que tem esse formato e para ele é conferido esse poder e esse poder é alimentado de alguma maneira, justamente porque está se deixando ele nesse local de liderança e dando para ele todas as ferramentas para ele exercer o poder que ele tem, ele vai devolver autoeficiência, ele vai devolver ali aquilo que você, por exemplo, acordou. E no processo relacional, a mesma coisa, se você está se relacionando com um homem que ele tem bastante psicopatia, você, por exemplo, já tem que saber que você não pode cobrar tanto dele, que ele passa a mão na sua cabeça, que ele fala coisas completamente românticas, exceto, né, se isso já foi acordado e se ele tem uma oralidade ali, que ele tá usando a oralidade dele num processo de negociação interno, justamente para poder te dominar. E você, se você for uma pessoa muito oral e estiver se relacionando com traço psicopata, tem que saber que você não pode esperar isso dele, que você vai esperar dele todas as outras coisas que você, por exemplo, já deixou ali acordado e que não cobrem dele uma emoção, um sentimento, porque isso é o avesso do traço dele. Entendeu? Ou dela. Ela pode até, assim, às vezes uma mulher, quando ela é psicopata no traço, ela vai se mostrar uma pessoa fofa, legal e coisa e tal, principalmente se ela tiver oralidade, mas tudo isso é de uma maneira totalmente racional. Isso não significa que a pessoa é fria, nem que o cara é frio, tá, gente? Isso é um processo de racionalização, é um mecanismo de defesa dessas pessoas. Elas não usam isso pra atacar, exceto, tudo bem, a gente sabe quando a gente tem uma coisa mais forense, mas essa coisa mais forense pode ser em qualquer traço, não é só no psicopata. O traço psicopata são aquelas pessoas que são mais negociantes, a gente vê assim, tipo, aquelas pessoas mais salinhas, aquelas pessoas que negociam. Só que elas negociam esse lado emocional também. Elas podem negociar no sexo, elas podem negociar em qualquer coisa que dá vamos colocar, dá esse viés de troca. Tudo que tem viés de troca, ela vai saber, ó, tipo, você combinou isso, ela vai te dar isso. Você falou, eu quero isso, eu quero, tipo, eu só acredito que você me ama se você me dá uma Ferrari, entendeu? Então essas pessoas, elas funcionam assim nessas bases de troca, entendeu? Isso não significa que a pessoa é interesseira, não significa que que o cara é um interesseiro, só um negociador. Não para utilizar essas palavras de uma maneira chula. Eles são realmente negociadores, mas eles são negociadores, inclusive de si, no processo mesmo de neuroconstituição. Fica a dica aí, gente.